A informação que eu tenho e que o Portal Morada trabalha em primeira mão, e a gente repercute aqui no Jornal da Morada, é que o prefeito Lapena encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para a criação de um fundo para, a partir daí, se trabalhar a tarifa zero no transporte público de Araraquara. Isso fez parte da campanha das plataformas do então candidato, agora prefeito, doutor Lapena. Vamos entender essa história, Ed Júnior. A informação é que o projeto já chegou à Câmara e que ainda precisa passar pelas comissões, mas que o projeto já está lá para ser analisado pelos vereadores. É isso, a proposta é o primeiro passo, concreto para a implantação da prometida tarifa zero aqui na cidade de Araraquara. O novo fundo, Chico, poderá receber recursos, olha só, de diversas fontes, tá? Transferências da União e do Estado, convênios, doações, operações de crédito autorizadas por leis, e até multas de trânsito ligadas à mobilidade urbana. A ideia é garantir autonomia financeira e sustentabilidade ao modelo de transporte gratuito e inclusivo que a gestão quer consolidar. De acordo com o texto da proposta, o dinheiro arrecadado poderá ser usado não só para cobrir, o subsídio atual do transporte público, mas também para investimentos em infraestrutura, tecnologia e estudos de modernização do sistema. O projeto ainda prevê a possibilidade de reduzir a tarifa de forma progressiva, respeitando os limites do orçamento e a saúde financeira do sistema, para garantir transparência e também controle social. O projeto prevê a criação de um conselho gestor, com representantes do poder público, da concessionária e também dos usuários do transporte coletivo. O projeto ainda vai passar pelas comissões da Câmara, como você disse, mas a expectativa do Executivo é de uma aprovação rápida para fazer esse início das mudanças em relação à questão do transporte, da tarifa do transporte coletivo da cidade. A questão do Conselho Gestor é fundamental, com representantes do poder público, da concessionária e também de usuários. Isso é muito importante até para acompanhar de perto, como que serão feitos os balanços, como que é a transparência desse fundo, porque de início é a aprovação de um fundo e a partir daí buscar recursos, tanto que aqui fala no início da matéria que o Ed Júnior trouxe, que a proposta é o primeiro passo concreto para a implantação da tarifa zero e o novo fundo poderá receber recursos de diversas fontes. Então é o início da realização ou da execução de uma proposta, se chegar à prática, colocar em prática aquilo que foi promessa de campanha, para se ter tarifa zero no transporte público de Araraquara. Agora, isso é gradativo também, não é de uma vez, Inclusive, o próprio projeto, ele trata sobre a possibilidade de gradativamente reduzindo o valor da passagem no transporte público de Araraquara, até se ter uma estrutura, uma saúde financeira por meio desse fundo, para se realmente implantar a tarifa zero no transporte. A situação, rapidinho, Bonaldo, a situação quando o prefeito Lapena ainda nem estava pleiteando, tentando o pleito de prefeito aqui na cidade de Araraquara, durante os debates que foram realizados, inclusive o debate aqui nessa mesa do Jornal da Morada, e ele falou com relação a essa questão da intenção da tarifa zero no transporte coletivo e depois, posteriormente, na entrevista Café com o Prefeito, ele voltou a falar desse assunto, assim como a questão da escola cívico-militar. Nós sabemos que são dois assuntos complexos e esse da tarifa zero, com certeza é um assunto complexo, mas que muita gente já ficou naquela situação, Cadê a tarifa que o prefeito prometeu? A questão é que ele deixou bem claro, pelo menos pelo meu entendimento aqui durante as conversas, é que ele tinha colocado, era uma das propostas, e aquela história, Fernanda? A proposta é uma coisa, a gente vamos buscar tentar reunir esforços da iniciativa privada, da União, do governo do estado, tudo mais, e do município para tentar fazer essa mudança e uma mudança gradativa. É impossível você imaginar que eu tenho a ideia de ter o transporte coletivo com tarifa zero, chego num cargo e amanhã, olha, não vai ter mais pagamentos de passagem nem nada, tal coisa. Hoje nós estamos aí com a passagem num valor que acaba ferindo realmente o bolso de todo mundo. Não é fácil a pessoa, principalmente pessoa que tem que atravessar a cidade muitas vezes com dois ônibus, ida e volta, às vezes são 2, 3 pessoas, ou um pai e uma filha adolescente, uma mãe e um filho adolescente, tudo. Você tem que pagar isso, ida e volta. Muitas vezes a
pessoa vai para o centro da cidade, tem que resolver suas coisas, evita de voltar para casa sem resolver outras coisas. Às vezes vai de ônibus e volta a pé, porque não é fácil você pagar esses valores. E não é uma exclusividade, Chico, da cidade de Araraquara. O brasileiro, de forma geral, ele está tendo dificuldade de manter, de fazer, com relação à questão da economia, fazer supermercado, a educação, tá tudo, a gente sabe a situação da economia, né? Então é difícil você pagar, e ainda mais com o transporte dessa maneira que está acontecendo. Poucos horários de ônibus, às vezes a pessoa fica esperando até mais de 1 hora, dependendo da linha que ela precisa do transporte coletivo, e aí na cabeça das pessoas ela já fica imaginando, poxa, se pagando eu estou esperando 1 hora, imagina se eu não pagar, eu vou ter um ônibus de manhã, um de tarde e um de noite. É claro que é um trabalho complexo, como eu disse, não é fácil. As cidades que contemplam esse tipo de trabalho, nós trouxemos aqui 2 casos de Minas, na época que nós falamos com o prefeito sobre isso, a dificuldade que é a prefeitura manter isso. E em São Paulo, na capital, se eu não me engano, é só de domingo. De domingo tem o tarifa zero, idosos também entre 60 e 65 anos, até completar, lógico, ter o direito da sua carteirinha da isenção, mas a capital está fazendo isso também aos fins de semana, de você não ter tarifa. Aqui em Araraquara é somente no dia do... São Paulo tem um outro projeto também que chama Mamãe Tarifa Zero. Mamãe Tarifa Zero, exatamente. Que a Prefeitura de São Paulo lançou, que na verdade é um projeto, né, que o prefeito Ricardo Nunes lançou no mês passado, no final do mês de março, né? E que na verdade oferece o transporte público gratuito aos pais que precisam levar e buscar os filhos matriculados em creches da rede municipal. Exatamente, são projetos. Agora, a gente precisa perceber e entender que foi falado aqui questão de auxílio da União, iniciativa privada, questão das multas, né, questão de mobilidade urbana, tudo. Agora a gente tem que perceber uma coisa, a questão mudança gradativa. A gente está com valor lá, ó, não vai cair para zero, é uma mudança gradativa. Mas a minha preocupação, Chico, é da onde virá. Será que esse montante vai ser suficiente? Sabe aquela história, ó, vou cobrir um santo descobrindo o outro. Por enquanto, Ed. A gente não pode... É uma iniciativa, por enquanto está no início. Claro que estudos vão ser realizados, mas aí para se colocar em prática a tarifa zero, Bonalda, é claro que você tem que partir de um fundo, da criação de um fundo. E a partir daí, novos estudos precisam continuar sendo feitos para se localizar a viabilidade desse projeto se tornar realmente prático. Eu tô com a lei aberta aqui, Chico, e assim, causou uma certa estranheza porque eu sei que o fundo já existe. Tanto que uma das discussões é se a gente podia, na gestão passada, usar o fundo para que fizesse o recapeamento da cidade. E claro que o Ministério Público nunca deixou, porque esse fundo tem uma destinação certa. Por isso a necessidade que ele teve de criar o programa Tarifa Zero para incluí-lo ao fundo. Porque a gente sabe que esse fundo hoje ele é usado, ele é composto por multas, ele é composto, se eu não me engano, pelo pedágio, por dinheiro estadual, por dinheiro federal, tem toda uma gama desse fundo que já existe. Mas ele não pode ser usado para esse objetivo do Tarifa Zero, ele não pode ser usado. Não, por isso que eu estou falando, por isso que ele criou esse programa da Tarifa Zero. Agora, ele põe inclusive valor aqui, né? Na lei ele vem e coloca que o fundo vai começar com 690 mil. A gente sabe que hoje o transporte custa no mínimo 4 milhões por mês em Araraquara. Araraquara já suporta a tarifa zero por porta a porta, coisa que nenhuma cidade que eu tenha conhecimento aqui no interior de São Paulo, ou muito menos São Paulo, tenha. O porta a porta é aquele veículo que vai até a porta das pessoas que não têm condições de tomar ônibus e leva para atividades que precisam fazer em decorrência da sua comorbidade. Temos a tarifa, não sei se é 0 ou 0,5% acima de 60 anos. Se eu não me engano, é tarifa gratuita acima de 60 anos. Temos a tarifa que é meia, né? Para os alunos, então a gente tem uma meia tarifa. E já tem o subsídio que já vem desde o governo Edinho. Então já tem um subsídio sendo pago. Eu não sei exatamente o valor. E é claro, não vai conseguir... É de meio milhão, né? E aí a proposta, após a aprovação da lei, vai para 690 mil. Então, aí o que me causa estranheza é isso que eu estou falando, que eu comentei aqui antes da gente falar no ar com o Ed. Esse fundo, esse dinheiro... e aí eu acho que estão esses estudos, e aí eles vão demonstrar isso nos estudos, é que este dinheiro também é usado para o trânsito.
Ele é usado para o trânsito, para toda a manutenção do trânsito na cidade. Não só veículos que competem à concessionária, mas placa, semáforo, radar, tem toda uma gama de serviços que é pago com esse fundo e com dinheiro próprio. Então, eles vão ter que fechar essa conta e dizer como é que eles vão fazer isso. E esse conselho que eles cuidam, né, que eles montam, que é o conselho gestor, para poder estar dando isso, essa ampla, como eles dizem, né, essa ampla visão para a sociedade, para a gente saber como é que vai decorrer isso. Outra coisa que eu fico de orelha em pé é as multas, né? E a gente sabe que a multa hoje é um comércio. A gente sabe disso, não só em Araraquara, como a gente vê as concessionárias ou qualquer outra cidade. Quando eu digo concessionárias de rodovia. Você vai em concessionárias de rodovia, você vai em outra cidade, a gente sabe que isso é um comércio. Então, o município vai ter que aumentar a receita. E o único jeito que eu vejo dele aumentar a receita, se não for dinheiro vindo de outras esferas de governo, é de multa. É de multa. Então, como é que isso vai ser feito? Essa transparência de multa na cidade vai ser de uma forma que a gente consiga verificar se aumentou, se não aumentou, como é que tá, como é que não tá? Sim, por isso que vai ser criado um conselho gestor, né? Com membros eu acho complicado. Tanto do Conselho do Transporte, né? Do Conselho de Usuários, com membros também da administração pública e da própria concessionária. Então, por enquanto, é um projeto que está sendo enviado para a criação de um fundo. E aí os estudos vão começar a ser feitos, inclusive nomeações de quem participam, portanto, desse conselho gestor. Essa transparência, o próprio Conselho de Usuários vai poder acompanhar de perto. A população vai poder cobrar a Câmara, fazer o seu trabalho, né, que é fiscalizar realmente. E multas... Isso é apenas uma das fontes citadas no projeto. Há várias outras formas, como, por exemplo, a arrecadação por meio de repasses do governo do Estado, da União, e outras fontes. Está tudo no projeto. Quanto ao valor de 690 mil por mês, isso após a aprovação do projeto. Após aprovar o projeto, a Prefeitura vai poder repassar esse valor mensal para a empresa. Hoje é repassado, né, de acordo com o que foi aprovado na gestão do ex-prefeito Edinho Silva, R$500 mil por mês. E aí a intenção do governo Lapena é aumentar para 690 mil, para que gradativamente a atual gestão consiga, né, a atual gestão do transporte, reduzindo o valor da passagem. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.